Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula, hoje ecologia, biodiversidade. Na próxima aula também continuaremos em ecologia e o nosso foco é ciências da natureza, exatamente trazendo temas sobre química, física e biologia com Enem, tanto Enem como vestibulares. Na última aula falamos sobre efeito estufa e aquecimento global e agora vamos ver alguns conceitos de ecologia, mais precisamente sobre biodiversidade, que seria, o nome já está dizendo, né, a diversidade da vida no planeta Terra especificamente, e que essa variabilidade, essa variabilidade que existe no planeta de seres vivos, ele é basicamente graças a pelo menos três fatores, ok? O fator genético, já que normalmente, né, através de reprodução sexuada, nós vamos ter esse fato do indivíduo único, ok? Lógico que se sabe que através da questão reprodução assexuada, vai ser um indivíduo clone, mas aí, de uma forma geral, de reprodução, podemos destacar, portanto, que há uma diversidade genética, cada indivíduo contendo o seu próprio material, seu material genético. Diversidade orgânica, né, seria exatamente a diversidade de características únicas que cada espécie vai ter, né? Desde uma baleia, por exemplo, é mamífero, mas é do mar, né? Aves, um exemplo de outro mamífero, né, que voa, mas não é ave, é um mamífero, é o caso do morcego, enfim. Então são características únicas de cada espécie. E também a interação, que é a diversidade ecológica, a interação do indivíduo pelo meio, né, no meio no qual ele está inserido. Então isso também vai interferir no surgimento da biodiversidade, que de uma forma geral, como vocês estão vendo na imagem, vamos ter de uma forma bem complexa, desde uma simples bactéria unicelular até o mais complexo, no caso vamos considerar os animais, o homem, né? A espécie humana como uma das mais ou a mais complexa. Mas aí então há uma biodiversidade extremamente forte. Só que vão ter fatores que vão interferir diretamente, certo? Nisso tudo, na biodiversidade. E um dos fatores, ou os fatores principais, eu elenquei aqui e coloquei o primeiro, ou os dois primeiros, né? São os fatores sociais e culturais, como é o caso aqui especificamente da queimada, não é? A queimada ou das queimadas. O pessoal costuma utilizar para a questão do solo, para realizar plantio. E aí, a partir do momento que você faz isso, você está matando bactérias, enfim, o que você imaginar de micro-organismos que estavam ali presentes vão deixar de estar exatamente por conta dessa queima, além de outros animais de maior porte, menor, que pode estar presente nessa floresta, e tudo isso devido à questão cultural do pessoal realizar essa queima, ok? Há também os fatores econômicos, como é o caso à esquerda da monocultura, né? Uma máquina trabalhando aí de uma forma. E essa monocultura ela vai fazer com que o que aconteça? A vegetação nativa que antes existia aqui deixou de existir, né? O pessoal desmatou, talvez tenha até queimado e feito esse plantio. Então só vai ter uma única espécie, por duas, três no máximo. Mesmo assim não é nativa. Então isso vai atrapalhar a biodiversidade. E tudo isso por uma questão econômica. Como também à direita, como é o caso aí da pecuária, também mesmo sentido, a mesma lógica de, de pecuária extensiva, do pessoal ter desmatado, enfim, e aí provocar
esse problema com a biodiversidade, né? E aí um outro fator extremamente comum, importante, que é o fator científico, e aí, de uma forma meio que hiperbólica, né, um pouquinho exagerada, mas são os organismos geneticamente modificados, que o que acontece? O exemplo do milho, por exemplo. O milho, ele vai ter vários tipos de milho, mas aí o pessoal modifica geneticamente esse milho e cria basicamente duas, três espécies específicas por questão de produção, tem safra, safrinha, como o pessoal chama, né? Mais de uma safra por ano, e isso provoca uma redução da biodiversidade. Então, vários tipos de milho que teria na natureza vai deixar de existir, porque houve uma seleção artificial dessas espécies, as mais resistentes a pragas ou algo específico, como é o caso aí do milho, né? Especificamente dele produzir uma quantidade maior de amido, né? E além disso ser resistente à praga. Então o pessoal interfere geneticamente e isso provoca problemas na biodiversidade, ok? E aí um outro exemplo, eu gosto muito desse exemplo até porque já é presente em vestibulares, já em Enem também. Então suponhamos que tenhamos uma mata nativa, né? Esse círculo verde que está aí representado. E essa mata nativa, ela, por algum motivo, alguém constrói uma rodovia no meio aqui, certo? Dela. E aí essa rodovia, que está aqui, ó, tá todo mundo vendo, né? Em branco, como mostra até aqui a- as informações, a legenda. E aí essa rodovia vai fragmentar, já vai separar essa vegetação nativa. E aí alguém numa dessas áreas, dessas glebas, né, começa, por exemplo, a produzir agricultura, que é em laranja. Porém, aí depois o pessoal começa a produzir, olha a quantidade de coisa. Isso é comum, né? Aí na outra parte o pessoal vai de pecuária, aumentam a área de agricultura, deixa uma pequena área, como vocês estão vendo aqui, ó, em verde, um quarto, né, do que era tudo isso aqui, olha, de uma área total, um quarto apenas passa, passa então, portanto, a ser de mata nativa. E aí, e o restante, né, tudo utilizado. Então, tudo aqueles seres vivos que estavam aqui presentes, plantas, animais, enfim, anfíbios, répteis que estavam presentes nessa mata nativa aqui, havia uma biodiversidade de fato aqui, havia uma diversidade da vida, certo? Biodiversidade havia de fato. E aí, a partir do momento que há uma interferência, há uma fragmentação, não é? Você reparte esses habitats e aí termina interferindo nisso. Há uma outra situação que é comum de introdução de espécies e doenças exóticas aí normalmente ocorrendo em plantas e espécies. Um exemplo aí eu deixei dois exemplos de espécies de plantas, a braquiária, que é meio que um capim, que em várias regiões do país tem devastado, né, e quando ele começa a criar, basicamente só fica essa braquiária, né, que de certa forma é bom inicialmente, só que aí que acaba com toda outra planta rasteira que estaria presente se não fosse ela. E aí temos o caso da algaroba à direita, e aí, né, tô vendo aqui a algaroba, e aí uma coisa importante sobre a algaroba é que apesar de ter uma importância econômica, principalmente na alimentação dos ruminantes, né, de cabras, ovinos, de vacas, enfim, no semiárido nordestino, essas plantas costumam invadir muitas áreas que não deveria estar invadindo e isso provoca um dano. Então, algumas espécies da caatinga que deveria estar presente muitas vezes não está. Ou, lógico que tem um desmatamento, mas mesmo assim
a algaroba terminou se adaptando muito bem e aí prevalece só ela nessa região. E aí mais uma vez um exemplo de fragmentação, uma exploração excessiva de uma espécie de planta ou de animal, no caso aí de planta e de animal, né, que é uma área extensiva de pecuária, onde o pessoal plantou grama, desmatou e plantou grama, e à esquerda, né, dá para perceber claramente uma área bem ainda virgem. E um outro exemplo muito típico é o pessoal, né? Ah, vamos reflorestar, estamos reflorestando, mas estão reflorestando com o quê? Né? Esse é o exemplo aí que está sendo mostrado, é o do eucalipto, certo? E aí surge um detalhe, certo? Não, eu estou plantando. Só que aí você está plantando com uma única coisa, não há uma monocultura, como até eu destaquei aqui, né? A monocultura, uso de híbridos e monocultura. Híbridos, né? A questão de organismos geneticamente modificados. E tudo isso na agroindústria de uma forma geral. E aí termina provocando o que seria uma mata nativa com várias espécies presentes, uma ou duas espécies, tanto o eucalipto, a acácia australiana o pessoal utiliza, enfim. Essas plantas com foco normalmente madeireiro, o pessoal termina só usando ela, ok? Então isso é ruim. E aí então a biodiversidade ela vai ter outros fatores, esses sim, extremamente danosos, né? Que é a contaminação do solo, que é o da direita, que é o caso aí da produção, né? O pessoal está usando aí um pesticida, né? Algum tipo de pesticida para poder acabar com alguma doença nessa cultura. E à esquerda, que seria um corpo d'água, né? Todo esgoto, lixo, né? Contaminação do solo, da água e também a atmosfera de uma forma geral, como em outras situações. Então tudo isso vai interferir nessas contaminações, principalmente no ar, na atmosfera. Foi falado até na última aula sobre a questão climática. Então há uma mudança climática que vai interferir, como o caso aí à esquerda, né? É uma piada que infelizmente pode acontecer mesmo lá na frente. O clima dos nossos polos mudarem, né? A direita é um outro exemplo atual, comum, né? O pessoal meio que se reclamando do clima, do calor, ou isso, aquilo, outro. E aí está na nossa cara o motivo real, ok? E aí, então a biodiversidade ela sempre vai ter um problema, né? Porque assim, a natureza ela vai controlar por si só, de forma organizada, tempestades, raios, são exemplos de controles indiretos ou diretos da natureza. Né? Uma planta morre por velhice, ela cai. Então há todo um controle normal, né? Há um controle dito normal. Mas aí o homem, né, a humanidade tem acelerado cada vez mais isso, e aí a biodiversidade ela tem sofrido e muito, ok? E aí, bora estudar, keep calm, vamos embora estudar, né? Basicamente o nosso tema sobre biodiversidade é isso, né? Nós vimos os conceitos básicos sobre o que é a biodiversidade e onde ela está interligada, né? A questão da diversidade genética, orgânica e ecológica, certo? Nós vimos as várias espécies de uma forma bem genérica que é possível, né? Existir a biodiversidade, ela existe de forma bem diversa. E aí alguns fatores que vão interferir diretamente, os fatores sociais e culturais, fatores econômicos, são inclusive os mais fortes, e científicos, certo? Principalmente ligado a organismos geneticamente modificados. Vimos ainda interferência direta do homem, como o caso de fragmentação, que esse é o mais comum, né? Principalmente em expansão de áreas urbanas, até dentro da própria área rural também acontece muito isso, né? Uma fragmentação e um surgimento de uma mudança daquele local.
e vimos algumas espécies. Existem mais, mas eu só citei. Tem um caso até da jaca. Tem Fernando de Noronha também, que é um exemplo bem claro, que várias espécies exóticas estão presentes em Fernando de Noronha, e é um caos, uma loucura tentar controlar isso lá. Outro exemplo de fragmentação, o caso de monoculturas, principalmente no programa de reflorestamento, e uma ação de poluição direta do solo, da água e da atmosfera, provocando isso direto ou indiretamente também questões climáticas que vão interferir na biodiversidade. Um exemplo é o sapo cururu, por exemplo, que os sapos, alguns anfíbios, eles são bem sensíveis às questões climáticas de estar mais quente e mais frio, e aí, por uma questão de temperatura mais alta e de falta de chuva, a região semiárida tem sofrido, bem claro, várias espécies no caso o anfíbio, o cururu, o sapo cururu, quase não tem aparecido por conta disso, ok? Como eu falei, próximas aulas vamos estar encerrando, na próxima aula especificamente ainda dentro de ecologia, falar um pouquinho sobre habitat, sobre nicho ecológico, pirâmide, cadeia alimentar, enfim, fazer um resumão dessa parte. Resolvemos alguns exercícios e vamos acelerar o processo. O vestibular está logo aí, o Enem está logo aí, né? Então não podemos perder tempo, certo, pessoal? Então, qualquer coisa me sigam pelo Facebook, @PabloRicardoPS, me procurem, certo? Um barbudinho, vai ser fácil achar, e pelo Instagram também, enfim. E em breve também assina o canal, dê curtida aí, e em breve, né, nós teremos inclusive algumas aulas ao vivo, ok? Então até a próxima e tchau!